Bem-vindos a mais um episódio do podcast Método Empresa Futurista, aqui no espaço dos nossos parceiros Jovem Pan News Litoral. Hoje eu tenho a honra de receber o CEO, Jean, né, aí do grupo que é JJ Hotels. Hotéis, né? Hotéis. Porque tem mais de um, né, Jean? Então Exatamente. isso que é muito bacana para estar trazendo essa vivência, essa experiência no atendimento, no mercado que está crescente cada vez mais, contando a tua história de vida, os seus diferenciais. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Também tenho a honra, parceiro aí, Giancarlo Exclusive, né? Jean é um mediador do nosso programa e vem acrescentando e agregando aí com os convidados. Amém. Tô louco para saber desse cara. Tem 7 pousadas, hotéis. É ele que faz a galera dormir. Então, acredito que vai ser um papo muito legal. Obrigado, Jean. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite. Jean, essa operação de crescimento, principalmente voltada ao mercado da hotelaria mesmo, muito com o turismo, né? Você comentou um pouquinho que você tem outros segmentos também, mas conta um pouco da sua experiência, da sua jornada. Bom, a minha jornada, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui um cara que quis buscar algo diferente para mim e comecei a trabalhar cedo na empresa dos meus pais. Só que chegou um ponto em que eu vi que o que eu buscava para mim era um pouco diferente do que meus pais focavam. E foi aí então que eu resolvi tomar rumo da minha vida, né? Resolvi sair da casa dos meus pais e procurar e fazer algo que eu gostasse, algo que eu quisesse, algo que fosse meu, diferente. Mas aí o que aconteceu, impactou que nós, naquela época, não tínhamos dinheiro, não tinha muito conhecimento, e eu fui em busca do que eu conseguia. A minha história é muito engraçada, porque eu comecei com uma coisa, a trabalhar com algo que é uma coisa que, não sei se vocês já ouviram falar em telemensagem, O carro de som, aniversário? Não, o carro de som já era uma coisa mais evoluída. No nosso tempo ainda não era tão evoluído assim, né? Era só mensagem por telefone. Era o que eu tinha dinheiro para fazer. Aí começamos, eu tinha conhecido minha esposa, nós tínhamos ido morar junto. Aí ela começou a mandar mensagem e eu ia cobrar, eu ia fazer essas cobranças aí com uma motinho. É assim que começou a minha vida profissional, né? E aí as coisas foram evoluindo e tal, daí eu abri o meu primeiro negócio de verdade, daí uma empresa no ramo de manutenção que eu conhecia mais. Essa empresa cresceu, evoluiu, aí só que mesmo essa empresa crescendo, evoluindo, eu não estava contente com o que eu fazia. Aí o que eu buscava? Eu buscava algo que me satisfazesse, alguma coisa melhor, que era o que fazia o meu eu, né? Aí fui procurar algo que me trazia a juventude, que é onde eu aprendi a surfar, onde eu gostava, aquela proximidade do mar, onde eu gostava, das coisas que eu gostava, daquela adrenalina que eu gostava. E para mim, na época, o que era que eu buscava era uma pousada, uma simples pousada, porque eu pensava assim, meu simples pensamento era assim: se eu tiver uma pousadinha na beira da praia, num lugar legal, se caso aconteça qualquer problema que eu não tenha dinheiro para poder ir viajar e curtir a vida, eu vou estar morando num lugar onde os outros curtem a vida. Então, esse era o meu pensamento. Aí fui em busca, veio o meu primeiro negócio. Só que daí eu comecei a ver que a coisa não era assim, não era tão simples assim. E eu sou um cara que nunca gostei de ficar muito acomodado. Aí veio o primeiro negócio, eu comecei a entender as dores, comecei a sentir os problemas que tinha na parte da hotelaria, né? Comecei a evoluir, comecei a crescer, comecei a aprender, tomei muito na cabeça, errei muito no início e comecei a evoluir. Aí logo depois veio a segunda empresa, a segunda propriedade, e eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais dar conta do negócio, eu não conseguia mais suprir o atendimento. Aí que foi quando eu parei e pensei e disse: eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que criar um sistema, um ecossistema que eu consiga expandir. Porque dessa maneira eu não vou expandir. Aí o que eu fiz? Aí eu abri uma holding focada na parte da gestão. Na parte onde
um dos escritórios, eram 2 escritórios na época. Um dos escritórios focava na parte comercial, né, que seria a parte de reservas, que para quem não conhece parece simples, mas não é. É uma coisa muito complexa, reservas. Então, a gente focava nessa parte das reservas. Outra começou a focar também na parte do financeiro. Porque uma coisa que eu aprendi, que a virada de chave para mim foi quando eu aprendi na dor, né? Que é assim que a gente fala. Eu aprendi que hotelaria não é só hospitalidade. Hotelaria é muito além disso. Hotelaria é gestão. Se tu não tem gestão, você não evolui. Então, foi que a gente começou a criar esse ecossistema. E aí depois começou a entrar uma terceira propriedade, um outro hotel. E assim as coisas foram evoluindo, cresceram. E hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. A minha história foi mais ou menos assim que começou. Porque quando a gente usa só para passeio, para viagem, a gente já vê que tem um fluxo ali interno que chega a ser até assustador, né? Para o café sair na hora, Exatamente. referente à limpeza. Um hotel já assusta. Imagina vários. Exatamente. Né? Eu conheço o Jean, né, há algum tempo já, e acompanho ele, a família, né? Então tenho uma admiração grande, porque eu falo que pessoas de valor se conectam, né? É vibração, né? Então eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, a tua história, por isso que você está aqui hoje dividindo um pouco com a gente. E quando a gente fala que com uma pessoa que tem um hotel, 2 hotéis, a gente vê que é uma visão, né? Quando a gente fala uma pessoa que tem 7 negócios já de hotel, hotelaria, mais as outras empresas, e a gente olha para você aqui e percebe que você é um cara extremamente comum, um cara com uma linguagem simples, com um coração gigante, humilde. O que diferencia, né? E eu acho que talvez seja isso, mas o que tu pode falar pra gente que diferencia o teu atendimento que você faz, né? Não sei se tu consegue passar isso para os teus colaboradores, o jeito que você é, e essa é a cultura da empresa, mas o que diferencia um atendimento normal para um atendimento exclusivo, que com certeza é o teu, porque senão não expandiria? Consegue passar um pouco pra gente essa visão do teu negócio? Bom, são vários fatores, né? Que também, como eu falei lá atrás, a gente acabou aprendendo isso, né, na dor, né? Um deles, a partir da hora que nós começamos a implantar, porque uma coisa é tu implantar cultura numa empresa nova, todo mundo vai começar a seguir aquilo. Outra coisa é tu implantar uma cultura numa empresa que já existe, com funcionários que já têm alguns vícios. Então, quando a gente começou a implantar essa cultura, eu brinco muito que é como uma estrada. Uma estrada que tu olha para ela, tem uns buraquinhos, mas quando o pessoal vai asfaltar, eles começam a cavar, aquela estrada vira um caos para depois ficar boa. Então é mais ou menos assim. Quando você começa a implantar uma cultura dentro de uma empresa que já existia, que não tinha ainda uma identidade própria, o que acontece? É um filtro natural. Muitas pessoas que não estavam alinhadas, muitas pessoas que estavam ali só pelo salário, elas acabam saindo. É impressionante. E a partir da hora que a gente entendeu isso, a gente começou a fazer isso, a gente viu que realmente quem ficou eram as pessoas que vestiam a camiseta da empresa. Eram as pessoas que queriam crescer junto com a empresa. Então, eu acho que, primeiramente, eu te diria que é implantar a cultura da empresa, a tua cara da empresa, eu acho que é primordial para o negócio dar certo. Além disso, falando em hotelaria, nós temos que implantar sistemas, métodos, tem que ser claros, tem que ser métodos claros. As pessoas têm que saber exatamente o que elas têm que fazer, os processos têm que ser claros. Elas têm que saber exatamente o que elas têm que fazer, até onde elas podem ir, o que determina, qual a responsabilidade de cada um sobre aquela operação. Então, métodos claros é primordial. Implantação da cultura, para nós, também é primordial. E isso faz toda uma diferença na entrega depois. Eu acho que esses são 2 grandes diferenciais que eu vejo. Mas quando a gente fala ali de hotelaria, dependemos muito na mão de obra. Claro. Né? Quando tu olha para trás, tu vê essa história, tu é um empresário visionário, por isso que tu consegue expandir e crescer. Qual o maior desafio dentro desse mercado?
Bom, o maior desafio é a gente crescer, é a gente expandir sem perder a essência. Esse é primordial. Isso eu acho que é o maior desafio de todos. Eu não diria dificuldade, porque eu não gosto dessa palavra. Eu encaro isso como um desafio. Só que para isso, a gente se baseia hoje normalmente em 3 pilares. A gente trabalha com 3 pilares para evitar essa dor, né? Ou minimizar o máximo possível, a gente diz assim. O primeiro pilar é treinamento. Treinamento constante. Treinamento não é uma coisa que tu treinou hoje, amanhã a pessoa está sabendo. É constante. Outro é processos claros, definidos. A pessoa tem que saber, como eu falei, exatamente o que compete a ela. E o terceiro é o monitoramento. Porque o ser humano por si, ele já se auto-sabota. Ou seja, tu tem um processo, mas muitas vezes tu acaba pulando uma etapa para tentar fazer mais ligeiro, enfim, alguma coisa assim. E aonde tu faz isso é que acontece esse problema. Então, se tu tem processos claros, se tu tem treinamento e tu tem monitoramento, por que o monitoramento? Porque se tu monitora, tu mede. Se tu mede, tu corrige. Se tu não medir, tu não sabe se aquilo tá bom ou tá ruim, tu não consegue corrigir. Então, eu acho que é esse mais ou menos o caminho que a gente utiliza para conseguir expandir sem perder a essência. A gente percebe, Jean, que existe uma grande tendência imobiliária quando se trata de Airbnb, por exemplo. Né? A gente percebe que está muita gente migrando para esse tipo de cenário. Né? E eu vejo que você vem crescendo mesmo com com esse crescimento. Né? Então, como é que você consegue manter então essa visão? Tu acha que qual é a diferença? Porque a pessoa procura o teu produto e não procura um Airbnb. Bom, eu já fui presidente da Associação de Hoteleiros e esse era um assunto que era muito discutido na nossa região. Muitos achavam que isso atrapalhava a hotelaria, outros não. A minha visão é que isso não atrapalha a hotelaria. Vou te explicar por quê. Quando a gente vai viajar, são perfis de pessoas diferentes. Ou momentos diferentes, vamos supor. Se eu vou viajar com a minha família, eu, Jean, sou um cara que eu gosto de estar num hotel, tomar meu café da manhã, saber que quando eu sair vou voltar, meu quarto vai estar arrumado, vou ter aquela toalha limpa. Então, eu sou desse, eu prefiro isso. Agora, lógico, é uma coisa que nós vamos viajar um grupo grande, por exemplo, dependendo mais de um da família, alguma coisa assim. Nesse momento, de repente, é mais vantagem estarmos numa casa, num apartamento, que a gente quer fazer aquela confraternização, fazer um churrasco, que já não é o momento de um hotel. Então, são momentos ou perfis diferentes. Eu não vejo que isso atrapalhe. Eu na minha posição, na minha percepção, isso não atrapalha. Eles são distintos. Tu tem essa visão hoje devido ao teu crescimento, mas quando tu passou por várias mudanças de mercado, né? É lógico que a tua competência, a tua habilidade, a tua atitude fez o teu crescimento chegar aonde você está chegando e possivelmente, conhecendo você um pouquinho, é nítido que tu não quer parar, tu quer expandir cada Com vez certeza. mais. Mas essas mudanças de mercado na prática, como que tu lida? A mudança, você se refere à parte econômica ou à parte... Econômica, de comportamento, modismo. Tá, então vamos lá. Inicialmente falando da parte econômica, né? Porque o que acontece? A hotelaria em si, eu arriscaria dizer que ela é um case que mais sofre com o problema econômico. Porque a hotelaria se separa em 2 áreas, que é a hotelaria de férias, diversão, e a hotelaria business, que seria negócios. Falando da diversão, quando a economia está ruim, a população está sem dinheiro, ou com pouco dinheiro, a grande maioria, falando assim. Quando a população está sem dinheiro, o que é a primeira coisa que ela vai cortar? A diversão. Então, resumindo, ela não vai viajar. Ou, de repente, aquela pessoa que iria ficar 10 dias viajando com a família, ela vai ficar 5, ela vai ficar 3, vai ficar 2. Então, isso impacta diretamente na hotelaria. Na hotelaria de turismo, de passeio, enfim, né, de turismo. A hotelaria business, a mesma coisa.
As empresas, elas fazem eventos, elas fazem workshop, elas fazem... Enfim, elas trazem um público para fazer um network, muitas vezes, dentro dos hotéis. E se as empresas não estão dispondo de verba, elas não vão fazer isso. Então, obviamente, o hotel novamente vai ser afetado. Então, isso é bem complexo. Mas uma coisa que eu levo muito, que é muito de mim, que eu aprendi muito, que a gente não deve gastar energia com o que a gente não tem controle. Olha aí, ó. A gente deve gastar energia com o que a gente pode controlar. Então, o que cabe a gente? Não cabe a gente discutir a crise. A crise está aí, a crise existe. E quando não é uma, é outra. Então, o que nós temos que fazer é se adaptarmos a ela. É acharmos uma maneira de burlar essa crise. Como que eu vejo hoje, como que o nosso grupo encara isso hoje? É estratégico, mas vamos dar aqui 2 exemplos de estratégia que a gente usa. Um exemplo, os hotéis litorâneos. No litoral acontecem muitos eventos de beach tênis, eventos de surf, eventos de, enfim, existe N tipos de evento. Como que nós aproveitamos dessa situação? A gente pega e muitas vezes entra como ou patrocinador ou apoiador desses eventos. E obviamente que dentro dessa negociação, muitas vezes a gente consegue botar nossos hotéis como os hotéis oficiais do evento. O que isso muda? Trazendo o hotel como sendo o hotel oficial do evento. Quem vai se hospedar lá, provavelmente são os atletas de ponta, né? Nós já tivemos, vamos falar aqui, Medina, família Medina que se hospedou com a gente, entre outros mais, mas vamos dar qualquer exemplo. Então, atletas de ponta vão se hospedar lá com a gente. E enquanto você vai para um evento, você quer fazer o quê? Você não quer só jogar, você quer fazer um network, você quer estar perto de quem é o atleta de ponta, da elite. É isso que você quer esse network. E para isso, o que acontece? As pessoas acabam querendo se hospedar em nossos hotéis. Ao invés, e ao contrário, ao contramão dos outros, que muitas vezes tem que pegar e começar a diminuir o preço, fazer promoção na tarifa nessas horas para conseguir trazer gente, a gente consegue dessa maneira aumentar nosso ticket médio e lotar os nossos hotéis. Isso é uma das estratégias, entre dezenas e centenas de outras que a gente toma em relação a isso. A gente percebe, né, Alan, que quando a gente fala com um empresário, a gente percebe que existe uma diferença num padrão de mentalidade. Eu consigo distinguir algumas, né? Quando a gente fala com o Jean aqui, é nítido que existe um padrão de mentalidade muito focado à prosperidade, né? Então, além dos hotéis, você tem outras empresas. Eu queria entender se essas outras empresas foi estratégia de expansão, eu quero agora ir para esse caminho, ou se por acaso você utiliza dos teus hotéis, utiliza aquela estrutura para aproximar e ajudar, talvez, em alguma forma, nos hotéis. Todas as empresas foram criadas por causa que eu tinha uma dor. Foram criadas para suprir as nossas dores. Vou dar um exemplo para ti, então. Nós temos hoje na região de Garopaba, né, na Praia do Roda, Garopaba, nós temos uma lavanderia industrial. Essa lavanderia industrial, ela atende exclusivamente hotéis. Ela atende mais de 100 hotéis na região. Além dos nossos, ela atende mais de 100 hotéis na região. Por que foi criada essa empresa? No início, nós tínhamos uma dor, que era a parte de higienização dos enxovais. Porque, para quem não conhece, enxoval hoteleiro é um volume gigantesco. É gigantesco. Deve ser. E além de ter um volume gigantesco, é uma coisa que não pode falhar. A lavanderia não pode deixar de entregar. Porque você imagina, a lavanderia não entrega. Como é que eu vou receber o nosso hóspede? Não vai ter, por mais que nós temos algumas trocas, mas nunca vai ser necessário, nunca vai ser suficiente. Então a gente não conseguiria atender nossos hóspedes. E qual que era a dor? A dor era, ou a roupa não vinha bem higienizada, ou não vinha bem dobrada, enfim, ou atrasava. Aí foi quando, lá no início, quando nós tínhamos o terceiro empreendimento, que eu comecei a sentir mais essa dor. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Vamos montar uma empresa, vamos montar uma lavanderia
dentro de uma das nossas empresas para suprir a nossa necessidade. E foi o que a gente fez. E aí foi aquela coisa, fazendo, aprendendo, sofrendo, né? E a gente montou a nossa primeira lavanderia. O que era a dor que nós tínhamos? Nós tínhamos uma capacidade de lavação grande, mas afunilava tudo na passadoria. Aí a gente sentiu a primeira dor. Então, como é que nós vamos resolver isso? Vamos melhorar a parte da lavanderia. Investimos num equipamento grande, né? Onde esse equipamento ele tem a capacidade de secar, passar, dobrar e empilhar o lençol, já sai prontinho lá. Tá? Então, só que daí inverteu o negócio. Aí nós tínhamos uma capacidade muito grande de passadoria e a nossa capacidade de lavação era menor. Faltava lençol e toalha. Aí foi então que a gente pegou o momento e a gente disse, não, então agora nós vamos estruturar essa lavanderia. Aí aumentamos a parte de lavação, a parte de passadoria ainda dava conta, estruturamos, trabalhamos na faixa de 1 a 2 anos, não me recordo direito agora, somente, depois disso, né, depois de estruturado, somente para as nossas empresas. Aí que a gente resolveu todas essas dores, a gente começou a abrir para fora. Aí hoje nós atendemos mais de 100 empresas naquela região da lavanderia. Então, a lavanderia industrial foi para suprir a nossa dor. Lavanderia autosserviço. Hoje nós somos donos de uma marca, que é franqueador dessa marca. Essa lavanderia autosserviço também veio para suprir outra dor. Quando o cliente um hóspede fica num hotel uma semana, 10 dias, ele precisa lavar a roupa. E para ele mandar numa lavanderia tradicional, sairia muito caro. Ou até mesmo lavar uma lavanderia terciarizada dentro do hotel, saia muito caro. Aí foi então que a gente teve a ideia de montar essa lavanderia autosserviço. E a gente montou uma lavanderia autosserviço focando nisso. Hoje, nosso hóspede, ele pode ficar no hotel, ele leva suas roupas nessa lavanderia autosserviço e ele paga, dependendo da região, aí R$16 para lavar 10 kg de roupa. Então, suprimos a necessidade do nosso hóspede. Então, todo o ecossistema praticamente que a gente foi desenvolvendo, foi criando, foi fazendo, todas as empresas foram criadas para suprir algumas dores que nós tínhamos no processo. Jean, quando tu traz ali no início da nossa conversa, aquele Jean do início, inconformado, não quero isso, vou mudar, vou começar, vou recomeçar. Muitas vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem muitos sonhos. Ali o sangue corre do empreendedorismo para se tornar um empresário. Qual é a mensagem que tu deixa, que hoje tu pode ver daquele Jean do início, para esse homem, para esse empresário, para esse visionário que ele se tornou hoje? Bom, uma coisa que eu levo muito comigo é algo que, assim, quando eu comecei, eu saí da casa dos meus pais. Eu lembro da história que já fala, né, que começou com R$600, é isso? Eu comecei com menos R$5.000. Eu não tinha dinheiro e eu me lembro até hoje, eu fui no banco e cheguei lá e consegui um crédito de R$5.000 naquela época, sei lá, 30 e poucos anos atrás, R$5.000, eu me lembro disso muito bem como se fosse hoje, um juro de CDC que na época era, sei lá, 3, 4%. E eu não tinha opção de dar errado. A minha opção era não dar errado. O meu plano B era não dar errado, é não desistir. E assim, passei dificuldade, passei. Tive problemas financeiros, tive. Teve momentos que eu não tinha condição de pagar o meu aluguel do apartamento que eu morava. Eu me lembro até hoje que eu fui morar de favor uma vez com a minha esposa no porão da casa da irmã dela, porque nós não tínhamos na época condição de pagar. Mas eu saí e fui na imobiliária e disse assim, olha, eu tô te devendo, mas uma coisa eu te digo, pode anotar aqui, eu vou te pagar centavo por centavo, me diz quanto que é. E fui, trabalhei, baixei a cabeça, bati de porta em porta quando eu comecei, fui batendo, essa empresa de manutenção que eu falei para vocês também, que eu abri, eu fui de porta em porta batendo, né, conversando com as pessoas e fui tendo cliente, adquirindo cliente, começando e comecei a expandir e fui lá e paguei tudo que eu devia, sabe? Então assim, uma coisa que eu digo, a gente não deve ter vergonha, não deve ter medo. A gente tem que ter o nosso plano, acreditar no que a gente tem certeza que vai dar certo, no que a gente sabe fazer, no que a gente quer fazer e ir à luta.
Então, assim, é não baixar a cabeça. É acordar sempre pensando como melhorar e tocar em frente. E é sobre isso, né? Nunca desistir. Se tu Nunca acredita no desistir. teu sonho, não tem o plano B, é fazer o plano A dar certo, né, Jean? Exatamente, que era o meu caso. Eu não tinha o meu plano B, era fazer o plano A dar certo. Maravilha. E chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast Método Empresa Futurista. Tive a honra de receber o Jean. Né, Jean, eu acho que foi muito além do hotelarismo, foi muito além de hotel, foi muito além de hóspede. Foi a melhor escola que eu falo sempre, que é a escola da vida, né? É muito rico te ouvir, ver o brilho nos seus olhos, né? Agradeço imensamente por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Jean, muito obrigado também. E você, não esqueça de nos seguir pelas redes sociais, @Método Empresa Futurista, os nossos parceiros pelo YouTube, @Jovem Pan News Litoral, e até a próxima.